Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Bom pessoal, antes de começar o relato, se inscreva no canal e dê um like para ajudar o canal a crescer. Então agora vamos para o relato. O meu nome é Newton e a história que eu vou contar aconteceu comigo no ano de 2004, na cidade de Irecê, no interior da Bahia. Bom, para começar a história, nessa época eu trabalhava como vigilante e tinha apenas 30 anos. E essa empresa era terceirizada. Eu trabalhava no plantão da empresa, que quando faltava algum vigilante nos postos, eu cobria a falta. O meu horário de serviço era das 6 horas da noite até as 6 horas da manhã. Certo dia, eu estava no plantão esperando cobrir algum posto de serviço. Até que o inspetor chegou e começou a escalar os vigilantes para cobrir as faltas. E eu fui escalado para trabalhar em um novo posto que a empresa tinha ganhado. O meu inspetor me levou de carro para esta empresa, que ficava fora da cidade e perto da rodovia. Era um lugar quase deserto. E você via que tinha algumas empresas ao longe e alguns sítios e chácaras nessa região. Cheguei lá mais ou menos umas 8 horas da noite. E o vigilante passou o serviço para mim. E logo depois eu assumi o posto e fiquei na guarita esperando o horário das rondas. Mas depois, passando alguns dias, eu já estava acostumado com o trabalho na empresa. Certa madrugada, quando já era mais ou menos 1h30, eu cheguei da ronda e fui para a guarita. E fiquei meio com sono, abrindo e fechando os olhos. Mas de repente ouvi a luz do poste de madeira falhando e logo se apagou. E ficou escura toda aquela parte da rua. E depois, olhando um pouco, eu vi uma coisa atrás desse poste. E já fiquei meio assustado, pensando que era um bandido. E logo eu tirei a arma do coldre e fiquei preparado para qualquer situação que acontecesse. Eu fiquei ali dentro da guarita ganhando a cena. E logo depois eu vi essa criatura saindo de trás do poste. E com certeza não era um homem. Porque aquilo, apesar de andar em duas pernas e em pé, parecia mais um animal. E o seu corpo era todo peludo e tinha orelhas grandes para cima da cabeça e andava meio torto. E tinha as pernas bem esquisitas. Mesmo aquela criatura estando a 40 metros de distância, deu para perceber essas características. E logo a seguir, esse animal se agachou e ficou em 4 patas, como se fosse um cachorro, e entrou em uma mata que ficava ali perto da empresa. Eu fiquei espantado com o que eu tinha acabado de ver. Eu fiquei ali pensando, será que foi imaginação minha? Ou eu ouvi coisa demais? Porque logo eu percebi que aquilo que eu tinha visto era um lobisomem. E o mais estranho é que quando essa criatura saiu de trás do poste, a luz piscou novamente e acendeu sozinha. Eu acho que essa criatura tinha uma energia bem ruim mesmo. Bem, eu só não fiquei muito apavorado porque eu estava protegido ali dentro da empresa, pois os muros tinham alarme e cerca elétrica. Mas mesmo assim eu fiquei com medo, porque vai saber se essa fera acha um jeito de cair aqui para dentro da empresa. Mas passando o tempo, chegou o horário de fazer a ronda na empresa, e eu tinha que ir, porque eu passava os bastões nos alarmes, e em vários pontos da empresa. E se eu não passasse, o meu inspetor ligava para mim para saber se estava tudo bem na empresa. Então eu saí fazendo a ronda, mas sempre com a mão em cima do revólver na cintura. E fui passando os bastões nos alarmes, e cheguei na parte dos fundos da empresa, onde dava para ver alguns sítios e chácaras que ficavam ali perto da empresa. E olhando para fora da empresa, eu vi aquele lobisomem novamente naquele matagal, e estava segurando um animal entre os braços. Eu achava que era um filhote de ovelha ou um cabrito. Quando eu vi aquela cena, deu vontade de atirar, mas se você fazer isso com a arma da empresa, você tem que dar uma boa justificativa. E também você pode ser mandado embora da empresa por justa causa. Por isso que eu não atirei, mas que deu vontade deu. Depois disso eu voltei para a guarita e fiquei cabreiro aquela madrugada toda. Mas logo então amanheceu e deu a hora de eu ir embora.
Eu voltei para minha casa, mas daquele jeito, pensando naquela fera. Nos outros dias que eu voltei a trabalhar, eu já ia com medo e em choque. Mas passou uns 3 dias e eu estava indo trabalhar e quando estava perto da empresa, um sitiante percebeu que eu era o vigilante daquela empresa. Ele me perguntou se eu tinha visto algum filhote de carneiro perdido por aí. E é claro que eu liguei essa pergunta com o que eu tinha visto naquela madrugada. Mas logo então eu contei para esse sitiante o que eu tinha visto naquele dia e o que tinha acontecido. De uma criatura estranha na mata levando um animal debaixo do braço. O sitiante estranhou que eu estava falando para ele, mas o homem achou que fosse um ladrão mesmo. Ele disse também que iria estar preparado se alguém pisasse dentro do seu sítio novamente. E depois disso eu fui trabalhar e o sitiante continuou a procurar sua ovelha. Mas passou umas 2 semanas e nada mais tinha acontecido, e nem sinal mais dessa criatura. Até que um dia eu fui trabalhar e o vigilante do dia me contou uma história que tinha ocorrido naquela madrugada, com outro vigilante noturno do outro plantão. E ele disse que ouviu vários tiros em uma chácara aí para baixo da empresa. Mas ele não sabia também o que tinha ocorrido e não tinha mais detalhes sobre o assunto. Mas depois dessa história, passou algum tempo e eu encontrei o sitiante que eu tinha conversado com ele há dias atrás sobre o roubo do seu carneiro. E ele veio na minha direção e contou que foi ele que atirou naquela madrugada há dias atrás. E que também eu tinha razão. Era um lobisomem que estava rondando o seu sítio nesses dias todos. E o sitiante me disse também que depois que eu avisei ele do que eu tinha visto, ele então resolveu colocar as suas ovelhas dentro do curral dos cavalos. E reforçou ali para que ninguém conseguisse pegar suas criações facilmente. E ele me disse também que essa criatura acabou aparecendo por lá e não conseguiu pegar suas criações que estavam dentro do curral. E os seus cachorros ficavam latindo toda hora na direção dessa fera. E eu ouvi que esse animal também rosnava para os meus cachorros. E com todo aquele barulho, o sitiante acordou e foi olhar na fresta da janela para saber o que estava acontecendo. E quando ele viu o que era, ele ficou espantado. Ele viu uma criatura com os olhos da cor vermelha e com uma cabeça de cachorro bem grande, e que suas orelhas eram bem enormes. E aquela criatura tinha pelo menos quase 2 metros de altura, e o seu corpo era todo peludo. E o mais espantoso é que essa criatura às vezes ficava em pé como se fosse um homem. Mas o sitiante, vendo que aquele animal não ia embora enquanto não pegasse alguma criação, então ele acordou seu filho mais velho e pegaram as espingardas. E saíram bem devagarzinho para pegar o lobisomem à bala. E quando os cachorros viram o sitiante e seu filho ali, eles ficaram mais corajosos e acabaram avançando em cima da fera. E o lobisomem jogavam eles para longe. E nessa hora, quando o lobisomem percebeu que o sitiante estava ali, ele já estava atirando para cima dele junto com seu filho. E essa criatura, vendo que não teria chance de enfrentar 2 espingardas, e também porque foi pego de surpresa, ele acabou fugindo para um matagal que tinha do lado do sítio. Mas o sitiante não teve coragem de perseguir aquela criatura pelo meio do mato, porque ali era uma mata fechada. E como esses lobisomens são muito espertos, o sitiante e o seu filho poderiam cair numa armadilha do lobisomem, porque ali era uma mata difícil de andar. Então acabaram deixando isso para lá, mas daquele jeito ficaram a madrugada inteira de vigia, para caso aquele lobisomem voltasse no sítio de novo. Mas o sitiante também me disse que ele e sua família estão ainda chocados com tudo isso, e que todas as noites ele não dorme direito, só lembrando desse tal lobisomem que poderia voltar a qualquer hora para se vingar deles. Mas o fato é que se passaram vários meses e não ouvi mais falar da aparição dessa tal fera.
E depois disso, eu acabei ficando amigo desse sitiante, e que às vezes eu encontrava ele e sempre conversávamos sobre vários assuntos. Mas o fato é que o tempo passou e depois de mais ou menos 2 anos, eu acabei mudando de posto e fui trabalhar em outra empresa. Mas durante esse tempo todo, o sitiante não relatou mais nada sobre o lobisomem. E eu também nunca mais vi ou ouvi falar dessa tal criatura novamente, nessa região. Eu também, às vezes, eu conto essa história para as pessoas. E você pode ter certeza que nessas estradas do Nordeste não é tão difícil de você ver esses tipos de criaturas e outras na madrugada. Bom, pessoal, essa história quem nos mandou foi o Sr. Newton, da cidade de Irecê, que fica no interior da Bahia. E se você gostou da história, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Bom, e se vocês querem um salve, deixa escrito aí nos comentários que no próximo vídeo eu vou dar um salve para todos aí. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.